Tá? Coisa que está bem comum em mídia, ó. Médicos expõem pacientes em redes sociais, na Folha de São Paulo. Mas aí também tem uns que querem, né? Assim, no Tinder, aí coloca aqui, ó, operando. Tinder. Né? Foto com paciente, operando. Esse outro no Tinder, colocando o quê? A foto dele com a criancinha que estava fazendo quimioterapia. Né? E esse aqui, mais um fazendo acesso central. Aquele do não fiz pneumotórax. Ó. Né? Então, gente, assim, aí para juntar tudo isso daí como se achasse pouco, o cara ainda comenta, ó. Colocar foto de jaleco e dentro do hospital é imã de mulher no Tinder. Diz um médico de 30 anos na rede pública de São Paulo que costuma usar o aplicativo. Que bom, né? Então é o seguinte, uma segunda armadilha, que a gente vai ver que, assim, esse caso é extremo, mas assim, que pode acontecer com vocês pense o seguinte, compartilhar a conquista como forma de autopromoção. Veja se vocês não estão fazendo isso por conta de autopromoção. Para que eu vou aparecer num canto com uma... Tipo assim, aquela foto da minha paciente estava lá, tá no meu... Eu achei legal, tive um relacionamento com ela, até hoje ninguém vê, vocês são os primeiros que viram. Era do meu arquivo pessoal. Tá? Então, assim, para que eu vou chegar e botar uma foto do nada no Facebook? Tá aqui, eu e dona fulana. Né? E pense em outra coisa. Ah, mas ela deixou. Vocês são os médicos ou vão ser os profissionais de saúde dessa paciente, que às vezes você cuida não sei quanto tempo, você vai chegar para ela e dizer assim, ô, dona Maria, eu posso bater uma foto com a senhora? Você acha que tem perigo dela dizer não? Deixa não. Tipo assim, você cuidando dela. Então, assim, às vezes ela pode até não querer, mas vai se sentir constrangida ou coagida a bater. Se for para o seu arquivo pessoal, para você ter, pô, minha relação com ela e tal, beleza, mas para que espalhar isso, assim, sem tarde e sem nada para todo mundo na mídia, né? Então, assim, parar para postar é pensar, eu estou fazendo isso para quê? Né? E outra coisa, como eu estou dizendo, tudo isso que a gente está falando é um borrado, digamos assim, é uma zona cinza muito grande, é uma das maiores zonas cinza que se vai descrevendo na literatura hoje. Porque não dá para dizer isso é errado, isso é certo. Vai depender de intenção, vai depender de consentimento, o que é que foi, é relação, né? Mas tenham cuidado com isso daí. Tá? Então, outras coisas que acontecem, que é o quê? Qual é a armadilha? Não perceber no fundo ou informações ocultas da imagem. Tá? Então, essa foto aqui está bem bonitinha, né? Porque não sei se dá para ver, mas vejam aqui, nice, tal. Pessoal, adorei essa. Vai ter que perguntar, isso há 1 hora, que está bem aqui. Não é, era cocô. É cocô do animal que ela não viu, deitou aqui, ó. E ela, oh my God, né? Depois que ela publicou. Então, isso daqui é o quê? Então, assim, se acontece com outras pessoas, todos nós somos falíveis. Você pode, sem querer, bater uma foto que não queira. Igual isso daqui, né? Ó. Oh, minha namorada me pegou dormindo. A cara não viu que estava no espelho, né? Atrás. Ó. Se batendo foto. Então, tem coisas que a gente não percebe às vezes. Então, fiquem atentos a isso. Pode acontecer com a gente também. Sempre se achar falível. Se vocês colocarem uma pesquisa no Google, bota assim, selfies e inappropriate. Rapaz, você vai ver assim, você bola de rir, passar a tarde rindo. Me diverti muito nessa sala aqui também. Então, isso é para o quê? Para lembrar mais uma vez. Vai ser umas 10 vezes hoje, mas o quê? Que a imagem de vocês e o que vocês representam, tanto é pessoal, como é profissional, como é institucional, como é de classe. Então, assim, sempre pense em todos esses aspectos. Né? Pause antes de postar. Segunda coisa que a gente diz, que é assim, que é bem interessante, é você pensar o quê? Como diz assim, eu sou ou não sou livre para ser eu mesmo? Né? Claro que todo mundo é livre para ser você mesmo, né? Mas vários estudos já demonstraram o quê? Que, tipo assim, há uma expectativa com relação à classe que atende, né? Há uma expectativa com relação ao profissional de saúde. Então, assim, eu tenho que me moldar a ela? Não, não tem, mas você tem que entender que pode haver alterações nessa confiança, nessa relação. Porque está muito bem descrito, gente. Vocês veem aqui, ó, qual a evidência revela acerca de vestimenta e aparência médica, né?
O que é que você deve usar? O efeito da vestimenta do médico na confiança e segurança de pacientes. Tem impacto. Tá? Melhorando a comunicação médico-paciente devido à vestimenta ou então à aparência. Tem impacto. Então, vamos supor, se eu sou médico, quer dizer então que eu não posso usar alargador, piercing, um cabelo dread, do jeito que for, andar como se fosse totalmente rasta? Pode. Claro que pode, você pode fazer tudo. Mas entenda que isso daí vai ter um impacto no outro lado, e que esse impacto pode ser negativo, e que na verdade mostra que muitas vezes é. Né? Como colocando aqui, ó, médicos devem ter piercings faciais. Né? Então, ó, evidence-based, né, baseado em evidência. Vestimenta médica baseada em evidências. O que você deve usar? Então, isso para dizer o quê? Que a aparência importa. Né? Principalmente na relação. Tá bom? Então, assim, não se diz que você tenha que seguir rigidamente um modelo, mas que você tem que saber que, tanto com o pé ali ou com o pé acolá, você está tendo impacto em relação ou em percepções diferentes. Então, quanto mais conservador um paciente, mais ele vai gostar do médico que seja assim, ou do profissional que esteja todo, digamos, bonitinho, jaleco, bem vestido, dá uma sensação de confiança. E claro que isso daí também tem uma mudança de acordo com o quê? Local, contexto, sexo, idade, tem também. Tá? Então, assim, a conclusão de vários deles mostra o quê? Que a aparência e vestuário médico podem funcionar como ferramentas não verbais efetivas de comunicação e sinalizar segurança, confiança, empatia e estabelecer boa relação médico-paciente. É uma parte de linguagem não verbal. Tá? Isso deve se estender para outros também, né? Então, quando a gente fala, gente, qual é o profissional de saúde ideal? Como é que seria, então, esse profissional de saúde ideal? Então, esse profissional de saúde ideal, ele tinha que ser neutro em tudo. Se você quisesse agradar a todo mundo, você teria que ser neutro em tudo. Você não podia ser homem nem mulher, você não podia feder nem cheirar, você não podia fazer nada, tinha que ser neutro em tudo. Por quê? Porque nunca vai conseguir agradar a todo mundo. Você querer impor ou demonstrar fatores como religião, né? Futebol, né? Política principalmente, isso a gente está vivendo muito agora, né? Então, assim, querer colocar política demais nisso, tem influência, tá? Tem influência. A gente tem que saber como lidar com isso. Cultura. Né? Então, assim, todas essas coisas podem trazer influência. A gente tem que pensar que a gente tem que tentar ser o mais neutro possível e respeitar o outro lado da forma que o é, né? A forma existencial dele. Ok? Então, assim, outra coisa muito perigosa, você faz tudo direitinho, não posta nada, claro que você tem sua vida social, saiu e tal, aí quando você entra lá, 2 dias depois na sua timeline no Facebook, aí entra lá, você foi marcado na foto de... Aí tá assim. Né? Então, tem que tomar cuidado também. Existe possibilidade de você ajustar as configurações de privacidade e exposição para quando alguém lhe marcar em algum canto, você ter antes que aceitar. E essa foto não entrar na sua timeline. Então, isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Hã? Pois é, a da pessoa que postou aparece. Mas, às vezes, se ela não for amigo de amigo, né? Às vezes é, né? Mas o grande problema é que a gente pensa o seguinte, você não deve pensar, que é um dos textos que ele coloca, é o seguinte, você não deve pensar nos seus amigos. Você deve pensar nos amigos dos amigos. Porque são eles os que mais vêm com um impacto negativo também. Né? Então, pensar que quando você publicou, pessoal, é do mundo. Né? Você colocar "In God We Trust", né? Então, assim, são coisas que a gente vai ver um pouquinho na frente. Tem algumas coisas que claramente causam impacto negativo e já causaram até censura e repreensão por conselhos médicos. Né? Mulher aparecer de biquíni também, né? Fotos muito sensuais. Né? Então, falando de mídia social, o HU e as outras instituições são cantos que também têm que usar essa ferramenta para se comunicar. Né? Então, assim, hoje em dia, cada vez mais, estão utilizando, quando você vai ler o texto, seleção de residência fora, mas aqui deve chegar também, com base em perfil de Facebook. Né? A primeira entrevista ser olhar o Facebook da pessoa. O que é que ela faz, se os valores batem ou não. Então, por isso que a gente tem que sempre lembrar disso. Mídias sociais são cantos para excelentes oportunidades
né? Assim, tanto de aprendizado, como de colocar a informação para lhe seguir em vez de você correr atrás dela. Então a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais, o problema não é informação. Informação a gente tem demais. É saber como separar o joio do trigo, qual é importante, qual é que eu vejo, qual é que eu não vejo, né? Então, mídia social pode ajudar muito com você. A gente está sobrecarregado de informação. Então, que opções que nós temos? Esse é o exemplo que eu estava falando para vocês. De acordo com, por exemplo, essas revistas de maior impacto, então coisas que sejam mais importantes para você, você pode pegar e seguir. Então, se vocês verem esses perfis aqui, New England, JAMA, por exemplo, à medida que vão sair nos artigos, são colocados tópicos no Twitter, por exemplo. Então, você pode agrupar tudo num canto só de os jornais mais importantes para você e acompanhar isso daqui. Então, ó, no JAMA, gente, saiu um artigo aqui, ó, de genômica, né, que é o artigo de capa. Aí, quando você vê, saiu há 12 minutos, tá aqui. Porque, assim, quando é publicado, publica junto. Então, um artigo que saiu há 12 minutos, eu estou vendo aqui, pode ser que o cara que mais publica genômica no Japão está vendo depois de mim, né? Então, isso realmente foi uma coisa fantástica da internet, né? Poder colocar a informação, a disponibilidade, a bem dizer, em tempo real. E outra oportunidade para vocês, assim, que pouca gente usa, mas assim, que eu recomendo que vocês usem muito, funciona mais ou menos como isso, mas de uma forma que você consegue organizar mais, são agregadores de feeds. Então, assim, todo site, principalmente de revista ou de coisa científica, à medida que blog também, à medida que é publicando as coisas, eles soltam esses feeds, né? Que é como se fosse um alimentozinho, né? Que assim, são pequenas coisas que os agregadores pegam e compilam tudo de acordo do jeito que você quiser botar. Então, deixa eu dar só o exemplo aqui do meu. Então, por exemplo, ó, o Feedlike é um dos que assim que acabou o Google Reader, entrou e é um dos mais populares agora, ele funciona como isso. Ó, você bota alguns blogs, você bota publicação de efetividade, você só para pelo que você quiser. E aqui está a minha timeline, ó, coisas do Medscape, coisas da ANICE, né? Coisas do Lancet que saiu. Então, fica tudo um atrás do outro. E se você entrar, por exemplo, aqui no New England, aí você pode ir só fazendo scroll, vai passando os artigos tudinho, sem você precisar ir lá dentro do jornal, abrir um por um, caçar, não, aqui você vai só fazendo scroll. Tá? Então, vale a pena, assim, é uma dica, né? Aqui é bom ver como a gente está bem representado, né? Em 2013, o principal perfil do Twitter era Kaká. Em 2014, continua o Kaká, sendo que agora o Neymar é o segundo, Ivete caiu. Né? Ronaldinho terceiro, ou seja, só programa boa, né? Só coisa boa, né? Cultura inútil, mas às vezes é bom, né, pra gente rir. Outra coisa que vale bem a pena, aí não dá para estender pelo tempo, mas assim, o LinkedIn é um canto que vale a pena vocês entrarem e estabelecerem relações estritamente profissionais. LinkedIn é um canto que não dá para colocar kkkk, fazer piada, tá? Assim, tentem manter estritamente profissional quando entrar. O WhatsApp, como a gente falou, está com 700 milhões de usuários, ó, vem aumentando, gente, mais que triplicou de 2013 para cá o número de usuários. Então, realmente, é a febre, né? Você vê, cada qual deve estar em 200 grupos aqui, né? Você recebe 200 mil notificações. É o principal efetor do TDAH hoje, é você ficar com déficit de atenção, porque é o tempo todo, né? Então, assim, sem... Dica, desabilitem notificações. Ajuda. Não resolve, mas ajuda.